Sejam muito bem-vindos a mais um Na Órbita. E hoje, no nosso episódio, vamos falar sobre educação financeira. Seja bem-vindo, Brunão. Obrigado. Nosso convidado de hoje, ele é sócio fundador da Ficus Capital, assessor de investimentos CFP, economista pela USP e mestre de finanças pela Universidade de Alcalá, Espanha. Cara, seja bem-vindo. Acho que é um tema aqui que a gente precisa falar muito, principalmente no nosso cenário brasileiro, porque todo mundo tá quebrado, né, velho? Essa é a grande verdade, Não, né, vamos cara? ser sinceros, todo mundo tá quebrado, cara. Sim. Aí trazer uma notoriedade pra falar assim, como eu posso ficar mais endinheirado? Como que eu posso ficar mais rico, milionário? Cara, seja bem-vindo. Antes de mais nada, apresente um pouco da sua trajetória, da sua vida, o que te trouxe pra esse mercado aí de finanças. Sim. Afinal, né, a gente tá no Brasil, é difícil falar, eu vou ser investidor, eu vou fazer isso, eu vou fazer É demonizado, aquilo. né? É demonizado, É demonizado. cara, é Quem tem demonizado. dinheiro ou quem faz lucro é demonizado nessa sociedade, né? Então conta um pouco a complicado sua isso. história, cara. O que te Cara, trouxe, o que te motivou? Beleza. Primeiramente, obrigado Imagina, pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com vocês. Cara, eu sou de Porto Ferreira, sou do interior daqui perto de Ribeirão Preto. E aí você me questionou por que eu entrei nesse ambiente, né, do mercado financeiro, por que hoje eu falo de educação financeira. O fato é que eu venho de uma família muito simples, cara. Minha mãe é artesã, meu pai é caminhoneiro e sempre a questão financeira sempre foi muito latente na minha vida, sabe? Problema com dinheiro, dívidas, enfim. O estresse financeiro, ele sempre esteve muito presente na minha vida e na vida dos meus pais. E sabe aquele negócio, quando você é pequeno, você fala assim, cara, eu não quero passar isso na minha vida. Cara, é foda isso. É muito foda, né? Cara, eu via meus pais desesperados, eu via minha mãe, às vezes, acordando de madrugada chorando, que não sabia o que ia fazer no dia seguinte para poder levantar dinheiro para poder pagar a dívida. Cara, eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. E aí foi que eu comecei a pensar sobre o que eu ia fazer para mudar de vida. Uma sorte que eu tive muito grande é que minha mãe sempre me incentivou a estudar. Muito, muito, muito. Então, ela falou, cara, Bruno, eu não vou deixar nada para você na sua vida, mas eu vou te deixar educação. Ótimo. Então, isso mudou muito a minha vida. Acho que isso que foi um grande catalisador. E aí, me interessei pelo mercado financeiro. Eu sempre via, quando você via lá no Jornal Nacional, o William Bonner falando assim, a Bolsa Brasileira caiu 1%, Você não sabia que era aquilo. Não tinha a menor ideia, mas Ou eu achava então- legal pra caramba, sabe? Ou então, cara, eu já me deparei com uma situação assim, triste, Selic aumentou, triste, Selic abaixou. O que é Selic, pô? O que é tá isso aí? subindo? Mas por que ele fica feliz e ao mesmo tempo, por que ele fica triste? Cara, eu não tô entendendo esse negócio, né? Cara, e é uma sopa de letrinhas, são informações assim que naquela época eu não sabia, não tinha a menor ideia do que era, mas eu falei, mas eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com isso. E aí foi que a minha vida foi me levando para esse caminho, aí eu entrei na USP, aqui em Ribeirão Preto, fiz economia. Pô, legal. E aí, cara, quando você entra na faculdade, né, quando você começa a ver esse mundo diferente, né, você começa a falar assim, pô, realmente eu não sabia nada. Sabe, eu não entendia nada do mundo. E aí você começa a se trabalhar em entidades estudantis. Aí, nesse meio tempo, eu encontrei uma entidade estudantil da USP chamada Clube de Mercado Financeiro. E eles tinham um projeto lá dentro que chamava Projeto Pé de Meia na época, agora mudou o nome. Mas era projeto de educação financeira que você levava para estudantes de escola pública, porque a gente não vê isso, né? Na escola pública, em qualquer escola, hoje você não fala de educação financeira. Imagina, nunca. E aí, pois é. Não tem, né? Não tem, cara. E aí, eu fiquei muito grato de ter conhecido isso, aprendi sobre educação financeira nesse projeto. Então, imagina, eu entrei numa faculdade que é de economia e falam que é uma das faculdades de ponta, e não se fala de educação financeira na faculdade. Então, eu aprendi numa entidade estudantil sobre uma educação financeira. Que coisa, então, e aí isso mudou a minha vida, cara. Isso que mudou a minha vida. E aí eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro. E aí eu saí da faculdade, fui fazer meu mestrado fora, consegui uma bolsa para estudar fora, voltei, aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no mercado financeiro. Pô, e legal. aí eu trabalho com assessoria. Deixa eu te voltar um pouquinho. Você está com quantos anos hoje? 34. 34. Na sua época ali de escola, você estudou em escola pública? Eu estudei em escola pública até a 8ª série, e aí depois fui para a escola particular. Como que foi esse seu meio de educação? Como que era taxado esse ambiente, por mais que você teve essas duas referências, escola pública e escola particular? Sim. Como que eles veem, ou vê, não sei, essa condição de você querer aprender algo voltado para as ciências financeiras, né? As ciências da educação financeira.
teve algum professor que às vezes trocava uma ideia contigo? Porque, cara, eu ainda sinto que falta. Falta demais, cara. Não tive. Não Vou ser teve. sincero, zero. Tudo Escola isso pública, veio, assim, uma paixão sua que você nem sabia para onde que daria. Eu nem sabia o que era. Você nem sabia Eu o só que era, sabia e que eu falou queria assim, mudar cara, de vida. eu precisava chegar naquele ponto, é isso. Eu quero mudar de vida. Eu falei, eu quero mudar de vida e eu sei que é através da educação financeira. Eu sei que é através do financeiro. E aí eu vi no mercado financeiro uma janela para isso, sabe? Massa. Mas até então era muito cru. Eu não tinha ideia de como eu poderia ajudar as pessoas, como eu poderia me ajudar a sair daquela situação. Eu vi, olha, mercado financeiro, que a gente vê que o mercado financeiro dá dinheiro. Eu falei, não, bom, ali está um objetivo que eu quero trabalhar. E aí... Foi aí que eu descobri, porque antes, cara, na educação, na escola pública, nunca. Você não falava-se disso. Escola particular, muito menos, sabe? E eu saí do colegial em 2005, né? Não tinha... O YouTube estava começando, você não tinha ainda muita... A internet ainda estava naquela internet de escada, né? Então, isso que eu ia falar, você é da época das internet de escada, pô. Total, esperar sábado, depois das 2 da tarde pra poder entrar, não, e né? meia-noite ali também. Exatamente. Toda meia-noite... E pra Lan House, você também ia pra Lan House? Cara, você é da época do ICQ? Muito, é. Cara, quando eu precisava fazer uns contatinhos, os contatinhos mandavam aquele número gigante. Eu falei, meu Deus do céu, você não tinha um papel, não tinha nada. Às vezes você ficava rabiscando um monte de número na mão. Cara, era justamente isso. Como mudou, né, cara? E como mudou isso? Senão você não achava a pessoa, velho. E você não tinha essa informação, cara. Não tinha. Você não tinha, era uma loucura, não era? Você tentava, tudo era pré-histórico ainda. Eu lembro que eu comecei a pesquisar um pouco sobre educação financeira em fóruns, velho. Era em fóruns. Era tipo assim, pessoas que falavam A, B, C, D, F, G, mas tudo torto. Tudo torto, ninguém sabia nada. E o básico ainda, e naquela época falava-se o quê? Falava-se de ação? Falava-se o quê? Não falava-se nada ali ainda, né? Na minha época, a referência que eu tinha era do Serbase. Serbase? O Serbase era acho que o mais hypado e os livros dele, né? Sim. Até hoje, né? Até hoje ele é muito conhecido. Assim, mas ele realmente começa o processo da educação financeira. Hoje, logicamente, eu acho que tem outros autores aí que mostram e ensinam coisas bem diferentonas, né? Tem. Mas me conta um pouquinho, depois que você começou a entender um pouco desse ambiente, desse ecossistema, você começou a se vislumbrar com essas oportunidades. Você teve alguma inspiração do mercado? Você pegou assim um cara que falou, cara, eu quero ser que nem esse cara, eu gostei do jeitão dele, porque você começou a mastigar a informação, você começou a estudar, pô, eu tô me referenciando em alguém. Você teve alguém que você se referenciou? Cara, ser muito sincero, não tive. Porque quando eu entrei no mercado financeiro, eu entrei na parte de assessoria financeira. Perfeito. E quando você entra na assessoria financeira, você começa a atender clientes e você começa a entender cada perfil de cliente diferente. E a partir daí, você começa a ter a experiência ali na cara a cara, sabe? Né? Claro que a gente não pode... Você tem essas pessoas, esses influencers, esses Serbase, enfim, tem várias pessoas no mercado que eles trazem muita informação, traz coisa muito boa, só que como eu já estava muito envolvido no meu trabalho e eu já estava ali direto com o cliente, então... Ali que foi me despertando cada vez mais essa vontade de trabalhar com a educação financeira, porque eu vi que eu estava conseguindo mudar a vida dos meus clientes, sabe? Das pessoas. Isso era muito legal. Então, assim, eu não tive o tempo de ir atrás de outras influências. Eu via no mercado, sabe? Eu tirava a certificação e eu via ali no dia a dia e com o pessoal que trabalhava comigo, enfim. Então, sempre pessoal muito capacitado. Então, isso já me ajudou a trilhar esse caminho de uma maneira mais... sem olhar para essas outras pessoas. Cara, eu não estou menosprezando de maneira nenhuma, sabe? Que você já estava num ambiente que já tinha muita informação, Era né? propício, você respira aquilo. Você acorda 5, 6 da manhã, você já começa a receber notícia, ainda mais que hoje está muito mais... As notícias estão cada vez mais presentes, né? O acesso está muito mais fácil. Você começa a receber notícia, aí você já começa a receber informações do mercado, começa a ler mais, e aí você começa já a conversar com o cliente, entender, começa a montar planejamento financeiro do cliente. Então, legal. E na própria certificação, o CFP que eu tirei, que é uma certificação internacional, né, de planejador financeiro, quando você tira isso, já te mostra como fazer todo esse planejamento financeiro. Então, isso já... Então, o dia a dia da profissão já me ajudou muito, sabe? Então, você já meio que já foi sendo mentorado pelo seu próprio dia a dia. Pelo dia a dia. Pelo dia a dia.
Louco isso, né? Muito massa. Mas é legal, né? Isso é bom, pô. E me fala o seguinte, cara. A gente tem alguns aspectos aqui que eu queria colocar na nossa pauta. Sobre o que você acha que é o pior vilão do nosso meio social no que diz respeito a você conseguir fazer uma boa educação financeira. Eu digo sobre o aspecto até mesmo comportamental, tá? Sim. O que você acredita que faz com que a gente ainda dentro de um meio... Pô, cara, o Brasil é gigante. Estamos falando aí de 215, 220 milhões de habitantes. Sim. E dentro dessas pessoas, somente vamos arredondar, 7 milhões de pessoas são ativamente lá dentro da Bolsa de Valores. Sim. Cara, por que ainda é tão pouco esse número? Por que a gente ainda tem vamos dizer assim, tamanho desafio para a gente conseguir fazer essa grande mudança? Principalmente porque hoje, cara, acesso à informação nós temos. Sim. Sim. Comunicar é fácil. Sim. Qual que é a sua visão? Eu acho que primeiro tem um grande do viés comportamental, né, daquele pensamento. Se eu venho de uma classe social mais baixa, eu não vou ser rico, sabe? Às vezes as pessoas pensam isso, sabe? Então, as pessoas já deixam de pensar um pouco na sua educação financeira. Acho que o problema de a gente não ter educação financeira nas escolas, vir isso de berço, eu acho que isso também é bem complicado, sabe? Eu acho que isso é o que trava muito o desenvolvimento das pessoas em si na educação financeira, sabe? Então... E aí essa demonização o rico, não pode, assim, demonizar o lucro, demonizar você querer ganhar mais dinheiro, eu acho que isso é uma grande barreira, sabe? Que trava a gente poder desenvolver essa educação financeira na população, sabe? Eu acho que são os próprios limitações de pensamento, sabe? Assim, que eu digo são os dogmas delas, né? Exatamente. Exatamente. Essas palavras. Aí você acha que rola até um preconceito dela com ela mesma? É isso? Tipo, cara, eu não mereço ser rica, eu não mereço ser multimilionário, não sei o quê. Eu já ouvi de um cliente isso. De um cliente Adoro, guardando dinheiro. Então fala, cliente adoro. guardando Meu dinheiro. Deus, tô com muito dinheiro, preciso gastar. Falei assim, Bruno, mas eu tô no caminho certo? Eu tô fazendo certo ou não? Mas você não pode ter tanto dinheiro assim. Tem muita gente que não tem dinheiro. De fato, tem muita gente que não tem dinheiro. Mas por que você não pode ter? Por que você não pode batalhar pela sua vida? Não é isso, cara? E assim... Então, eu acho que vem muito das crenças das pessoas, sabe? Vem muito das crenças isso. Cara, é foda isso, né? Muito, porque como que você muda? Tem uma historinha, já ouviu a historinha como chama? Do peixe? Não. Vou contar rapidinho aqui, que eu acho que fala bastante sobre a respeito de crença. Uhum. O marido chegou para a esposa e falou assim, vida, faz aquele peixe maravilhoso que você aprendeu lá com a sua avó, não sei do que é uma receita de família, etc. Uhum. Aí ela foi lá fazer o peixe, cortou o rabo do peixe e a cabeça do peixe. Aí ele, mas por que você cortou? Eu gosto. Deixa o rabo do peixe, o peixe aí bonitinho. Não, a receita pede para cortar o rabo do peixe. Ele encacuscado com isso, não é possível. É gostoso, eu gosto do rabo, eu gosto da cabeça, eu preciso saber desse negócio. Aí ele foi lá na avó. Vó, é o seguinte, quero saber a sua receita. Por que diabos, tu cortava o rabo do peixe? Ô, meu filho, é que na época nós não tinha panela do tamanho, aí tinha que cortar. Cara, você vê como que é, dogmas, né? Muito Você isso. vê, por exemplo, paradigmas. A gente vai levando para gerações. Sim. E eu vejo muito isso, você falou uma coisa legal. Também vim de uma família muito simples e a minha mãe, meus pais em si, eles tinham uma versão bastante negativa para o dinheiro. Achava que, por exemplo, ganhavam, eles tinham que gastar ou ficar em crédito. Uhum. E eu falava, cara, é impossível isso. Sim. Gigante a dor, porque realmente acontecia. Quantas e quantas vezes a CPFL foi lá cortar a luz lá em casa? Ficava louco com isso. Aí ia lá, fazia um crédito com um cheque ainda na época, ia lá, trocava cheque, Nossa né? Nossa senhora, que diacho, velho. Aquilo me dava um sangue. E eu falo, cara, como que eu vou desenvolver um pensamento? Eu só acho que a gente, no caso, né, começa a se movimentar a partir de uma dor. Mas será que é necessário a todo momento sentir essa dor, cara? Não tem como a gente fazer essa mudança assim pelo amor? E essas mudanças são bem simples de se fazer, né? Se você tem a mentalidade certa, por exemplo, não esperar sofrer para depois você tomar uma atitude, acho que é isso que muda o jogo, né? Porque imagina o seguinte, você tem que esperar você estar... Hoje a gente vê, né, a cronologia das pessoas que querem investir, né? Que querem guardar dinheiro, quando vem conversar comigo e tudo mais. Primeiro vem, meu Deus do céu, eu estou endividado.
né? Eu não aguento mais pagar dívida, não aguento mais pagar juros, o que eu faço para resolver isso? Aí você vai lá, faz um trabalho, explica e tal, organiza a sua vida, corta alguns gastos, vende alguns... Enfim, transforme as suas despesas em receitas, né? Em transformar isso em ativos que te geram receita. Só que até chegar a esse ponto das pessoas saírem dessa dívida, né? Organizar a dívida, organizar a casa para depois investir, olha o tanto tempo que você perdeu. Né? Então, se você tivesse uma educação financeira lá na base, muito disso seria poupado. Pelo né? menos você não estaria, sei lá, no prejuízo. Exatamente. Você estaria no 0 a 0, falar, tá, no 0 a 0, pelo menos a gente começa bem. Pô, e se você começar sem dívida já é ótimo, né? Começa bem, já começar tá sem feliz. dívida é ótimo. Se fosse para você dar, por exemplo, uma receita de bolo, uma estruturação para os nossos ouvintes, como que seria a sua jornada? Pensa assim, eu sou um garoto aí de uns 16 anos, 17 anos, tô final ali de colegial, tô meio nas dúvidas, não sei se eu quero fazer faculdade, não sei se eu quero fazer muita coisa, mas eu sei que o dinheiro eu vou precisar no meu dia a dia. Uhum. Qual seria a receita de bolo que você daria para essa pessoa, para ele começar a ter um certo conforto financeiro no futuro? Qual que seria ali os passo a passo, seguinte a seguinte? Certo. Ó, a gente tem uma espinha dorsal, né? Que acho que a primeira coisa que a gente tem que ver, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente vai pensar em traçar um planejamento financeiro é entender o seu viés comportamental. É te conhecer. Primeiramente, o que é isso aí? É entender quais são os gatilhos da sua vida que te levam a querer gastar dinheiro ou que te levam a querer guardar dinheiro. Cara, você tem que se conhecer. McDonald's, vida louca. Quero meter o louco no McDonald's aí. Aí tem a questão... É justamente isso, cara. E aí, o primeiro ponto que a gente conversa é a demanda reprimida. Quando a gente fala de demanda reprimida, imagina você, adolescente, você começou a ganhar um pouco de dinheiro, você começou a fazer um estágio, o que você vai querer fazer a primeira coisa, cara? Você querer McDonald's, iPhone... Tênis da Nike. Tênis da Nike. É isso, você vai querer gastar, coisa que você não teve acesso. Pois e aí, o que as pessoas só se endividam para ter isso? Não é isso, cara? Pior. Eu acho que o primeiro ponto é você se identificar essa sua demanda reprimida. Cara, mas eu mereço. Esse é outro ponto que eu ia falar. Cara, mas eu mereço, trabalho tanto. Sexta-feira à noite. Aquela cervejinha. Eu mereço, não mereço? 20, 30 conto lá no bar. Hoje é 20, 30 conto. E depois? Antes litrão era R$5, né? Então não é mais, pô. Foi isso o tempo, né? Mas então, a gente tá vendo dois comportamentos que isso pode minar a sua vida logo de cara. Imagina, você sai do colegial e não pensar em fazer uma faculdade, sendo que você já quer ter tênis da Nike, você quer... Vou tirar carta, quero ter um carro. Será que o meu pai vai me dar um carro? Não, um carrinho de 100 pau aí, da hora, pra começar a vida. Vou financiar ele? Lógico. Aí você, depois do financiamento, na hora que você paga, você pagou 2 carros. Mas o importante é ser feliz, não é? Não é? Vamos, pra que esperar o futuro se eu vou ver agora? Não sei se eu vou morrer amanhã. Então, acho que esse é o primeiro ponto, cara, né, cara? Foda isso. Esse que é o primeiro ponto. Esse que é o ponto principal. É você se conhecer e entender que vai existir um futuro. Isso é verdade, cara. A condição da vida, claro que pode acontecer algum problema no meio do caminho e você não chegar até a velhice, mas a condição você vai chegar estatisticamente, até a velhice. né? Você vai chegar naturalmente, você tá jovem, naturalmente você ainda tem uma estrada pela frente. Exatamente. Então, cara, troca um pouco do hoje pelo amanhã. Então, naturalmente tem que fazer um esforço. Naturalmente tem que fazer um sacrifício. E aí, como que a gente faz? Né? Acho que o primeiro ponto é justamente entender isso. Uhum. E aí tem outro ponto. Depois que você entendeu essa questão sua de mentalidade, né, que é extremamente importante, vamos para a ação. Né? Fala assim, como que eu vou juntar dinheiro agora? Primeira coisa, orçamento pessoal. Uhum. Uma planilha, um aplicativo, o que for, controla tudo que entra de receita e tudo que sai em despesa. Uhum. Faz esse controle. Continha de mais menos. Simples. Despesa fixa, despesa variável. Fixo, o que é? Aluguel que você sempre está pagando, aquelas contas que todo mês está lá, independente. Os boletão. O famoso, tá lá, né? Todo mês lá. Todo mês. A única certeza da vida é que vai ter boleto, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Organiza, começa a colocar no papel. Porque se você não consegue mensurar isso, você não consegue tomar nenhuma atitude em relação aos seus gastos, né? Então, você vai começar a ver, faz isso 3 meses para o jovem que está começando. Faz por 3 meses sem compromisso nenhum, só anota. Você já vai começar a identificar padrões ali, de gastos. E aí você já começa a identificar padrões que você pode mudar.
Então, o McDonald's numa sexta-feira, precisa ser toda sexta-feira? Porque eu mereço uma cerveja? Eu mereço? Eu mereço toda sexta-feira? Legal. Não é? Então, assim, eu acho que são alguns pontos que a gente tem que começar a olhar. E aí, depois que você já tiver uns 3, 4 meses desses seus gastos, todos lá escritos, e você começou a identificar padrões, vamos tomar uma atitude agora? Falar assim, olha, então eu tenho essa média de gastos, né? E todo mês eu fecho no 0 a 0. Quero começar a sobrar R$100 por mês. Então, ó, vou tirar aqui um McDonald's e vou traçar. Meu objetivo esse mês eu vou gastar, sei lá, R$100 com o McDonald's. Antes eu estava gastando 150. Vou colocar como objetivo gastar 100. Já são R$50. Legal. Aí depois você vai lá, a gente vai tirar... O que mais que a gente pode tirar do dia a dia? Vamos tentar diminuir um pouco... Vamos tirar um cinema? Alguma coisa Pode assim? ser. Talvez. Vamos tirar alguns gastos que você tem ali que você consiga juntar R$100 por mês. Pô, mas tem muita gente que fala R$100 é muito pouco, né? Mas, pô, R$100 já é um começo. E aí que entra a questão de você ter esse acompanhamento, porque você vai levando isso para a sua vida. Hoje você é adolescente, está começando agora, mas daqui a pouco você vai ser pai de família. Daqui a pouco você está morando sozinho, daqui a pouco você vai ter que ter um orçamento familiar. E aí você ter esse controle, já tendo isso na sua rotina, isso muda o jogo, cara. Isso muda totalmente o jogo. Porque o que não é mensurável, assim, o que você não consegue medir, você não consegue atuar em cima. Então, você não consegue performar, né? Você não consegue performar. Vale isso para a empresa, vale isso para pessoa, para orçamento pessoal. Então vamos recapitular. Ó, galera, checklist, hein? Primeiro faz o mapeamento dos seus vieses comportamentais, que basicamente a gente traduziu aqui, que seria, cara, o que gatilha você, o que te motiva a gastar e a não gastar. Esse Exato. é o primeiro ponto. Segundo, fez um mapeamento de todos os seus gastos, de todos os seus ganhos, coloca ali no papelzinho, uma planilhinha, um aplicativo que seja, coloca ali e visualize os seus hábitos. Exatamente. Começa a olhar ali o que você... E aí, através disso, você consegue já saber a mudança que você pode fazer, né? Através dos seus hábitos. Que agora é o terceiro. A partir desses hábitos, quais mudanças positivas de economia, enfim, de metas que eu já posso me colocar para que dentro do meu orçamento eu consiga atingir um valor. É isso? Cara, eu acho que a gente pode dar um passinho um pouco atrás. Antes da gente pensar em como que eu vou investir e como eu vou fazer esse dinheiro trabalhar por mim, a gente está falando de um mundo onde a gente está pegando um exemplo de um estudante que está se formando e tal, então ele está sendo do pressuposto que ele não tem dívidas. Certo. Vamos levantar um pouquinho para levar para uma outra pessoa que tenha os seus 25, 26 anos que esteja endividada? Porque, a gente olha, a população brasileira está muito endividada. Você sabia qual que é a maior dívida que o brasileiro tem? Cartão de crédito. Sabe quanto a taxa de juros do cartão de crédito? Uns 500, 500, 300. 425% foi a última vez. E vamos pensar assim, 63% da população brasileira hoje tem dívida de cartão de crédito. E fica aquela bola de neve, né, velho? Então, assim, se a gente for pensar hoje, antes da gente pensar em investir, a gente tem que pensar em não ter dívida. E, principalmente, não vamos ter dívida de cartão de crédito. Porque, assim, se você está devendo... Imagina hoje, você começa a dever R$1.000 de cartão de crédito. Você passou um ano sem pagar essa dívida, a gente está falando que ela vai chegar no final do ano a R$4.250. É muita coisa. É muita coisa. Então... A gente fala dos juros compostos, né? Esse é o poder destrutivo dos juros compostos. Juros sobre juros, os juros que o banco cobra de cartão de crédito, isso mata uma pessoa, literalmente. Isso pode matar uma pessoa. Então, antes da gente pensar em já investir, vamos pensar em pagar essas dívidas, sabe? Reorganizar isso. Então dá uma dica pra nossa galera. Todo mundo usa cartão de crédito. Então qual que seria a forma, por exemplo, consciente ou correta de usar um cartão de crédito? O que você, por exemplo, indica? Porque, cara, a galera usa cartão de crédito. E usa, né? E usa não só um. Tem vários, né? 3, 4... Aí você pega lá um indivíduo que ganha, sei lá, 3 a 5 mil. Tô dando exemplo. Aí ele tem uns 5 cartão. De 5 pau, 3 pau, 2 pau, 3 pau, 5 pau. Ele acha que tudo aquilo é dele. Ele não ganha 3, ele ganha tudo, né? Todo aquele Mas qual que seria, por exemplo, as boas práticas de utilização desse orçamento? Cara, eu acho que o primeiro ponto é você fazer um acompanhamento muito próximo do seu cartão de crédito. Tem muita gente que vai passando, chegou no final do mês e falou, cara, como que essa fatura chegou nesse preço? Exatamente. Então, esse acompanhamento mais próximo. 5 cartões de crédito, se você ganha 3 mil, se você pegar o limite desses 5 cartões de crédito, vai dar muito mais que isso, né? Então, assim... Muito, cara. Elimine isso, deixa um só.
O cartão de crédito, ele é bom, ele é importante, ele vai te ajudar a ter um crédito ali para alguma necessidade que você tem, parcelamento de algum produto que você não consegue comprar com valor total agora, mas sempre tem esse acompanhamento. E quando você fizer um gasto com cartão de crédito, você passar no cartão de crédito, joga na sua planilha de orçamento pessoal. É esse que é o caminho, entendeu? Para você não achar que o que está acontecendo ali no cartão de crédito, e eu já vi várias vezes, cara, vários clientes meus, quando eles chegam e falam assim, olha, essa aqui é minha planilha de orçamento pessoal, tá? Então eu gasto isso aqui com prestação do meu apartamento e tal, e aqui tem uma linha cartão de crédito. Mas o que tem ali dentro? O que tem ali dentro? Exatamente, cara. O que tem aí dentro? Aí você tem gasolina, aí você tem... Então a pessoa trabalha como um mundo novo, um mundo ali de cartão de crédito, que você tem que fazer essa mensuração, saber o que você está gastando. Então, você tem que tratar o cartão de crédito como um auxílio e não como uma bengala para você gastar mais. Não, faz todo sentido. Até porque, assim, eu acho, né? Me corrija se eu estiver enganado. O cartão de crédito tem vários benefícios se ele for bem utilizado. Esses negócios de milhas, sei lá, cashbacks, coisas que você pode, de fato, utilizar e até mesmo rentabilizar o seu ganho. Sem dúvida. Mas eu acho preocupante se você utilizar de forma errônea, né? Exato. Porque você vai realmente se machucar. Exatamente. E vai se machucar feio. Muito feio. Muito feio. É engraçado que teve... E acho que é uma outra coisa que acontece muito no Brasil, cara. Você tem cartão de crédito e aí você tem um familiar seu que tá com o nome sujo e você empresta o cartão de crédito pro familiar. Foi aqui, umas 2 semanas atrás... Já aconteceu isso comigo. Sim. Cara, comigo também, na minha família já aconteceu, sabe? Não sei nem a palavra falar isso, porque é foda. É foda. Pode falar, pode xingar. É foda, cara, é foda. Quando só não fala o nome dos familiares pra não comprometer, galera, mas é foda, velho, é foda. É foda. Mas aí, e tem muita gente que não sabe como se virar, como resolver isso, depois que você empresta pro seu parente que não pagou, pra quem for. Então, teve até 2 semanas atrás, a gente estava dando uma palestra de educação financeira para uma empresa aqui de Ribeirão Preto. Aí, no final, chegou uma mulher e falou assim, olha, Bruno, você pode me ajudar numa coisa? Eu emprestei meu cartão, a pessoa não pagou e tal, tô devendo no banco. Como que eu faço para pagar? Sabe? Empresta então, E aí ela falou assim, como que eu faço? Como que eu pego dívida? E é uma coisa que a gente sempre vê, né? Que a gente sempre tem que substituir dívidas por dívidas mais baratas. Né? Então, o cartão de crédito é disparado a dívida mais cara do país. Perfeito. É disparado. Então, vamos lá. Estou endividado no cartão de crédito, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa dívida por uma dívida mais barata. Como? Crédito pessoal. Uma primeira coisa que a gente vai no banco, tenta renegociar isso ou tenta pegar um crédito pessoal, que a taxa de juros já é muito mais barata. É alta, mas é mais barata. E por que eu falo isso? Por que eu falo para pegar um crédito pessoal? Porque é justamente assim, por mais que seja uma dívida cara, mas você não está sendo mutilado por uma dívida de cartão de crédito. Então, e pagar mínimo ajuda? Não, de jeito nenhum. Porque vira uma bola de neve. Porque imagina, você tem uma dívida de R$3.000 no cartão de crédito. Você vai lá e paga o mínimo, 1.000, né? Um exemplo. Sobraram R$2.000. E aí entra no rotativo, né, meu querido? Aí entra no rotativo, vem a taxa de juros do banco em cima desses R$2.000 e mais do valor que agora você vai estar utilizando do seu cartão. Mas eu não estou abatendo? Não está ajudando? Está ajudando uma parte, né? E o restante. Esse que é o grande ponto, né? Quando a gente fala de pagar o mínimo, todo o restante está lá rodando. E na hora que todo o restante está rodando, está vindo uma taxa de juros muito grande ali em cima. Então, evitem. Eu sei que muitas vezes as situações são difíceis, mas acho que é recado para todo mundo, e eu sempre falo, evita ao máximo possível você dever cartão de crédito. Pega dinheiro emprestado com familiar, com o que for, vizinho. Faz vaquinha no online. O que vaquinha for, online, coloca aí, faz rifa. Galera, é o seguinte, tô endividado, faz uma publi bonita, uma thumb legal. Tô endividado, preciso pagar minhas contas, faz vaquinha. Me ajude aí, eu pago uns juros de 13% ao ano para vocês, mas não pago o juros do cartão de crédito, porque ele realmente faz estrago na vida da pessoa. Cara, que massa. Você falou uns pontos aqui que eu fiquei a pensar, né? Se a gente conseguir desenvolver uma boa gestão de prioridades, eu acho que já começa a ter aí uma clareza dentro daquilo que me sobra e dentro daquilo que não me sobra. É isso? Isso, exatamente. Aí eu tava aqui avaliando. A gente fala muito sobre o aspecto da pessoa endividada, né? Fazer essa gestão de dívidas, etc. E como que ela pode sair desses buracos. Isso. Dentro do nosso ambiente Brasil, eu percebo que a gente é muito machucado por um crivo político, econômico.
que basicamente são todas essas tributações, esses impostos e etc. Como que eu, que sou assim um trabalhador, devo olhar para esse ambiente? Como que eu poderia talvez fazer vamos dizer assim, uma organização que essas taxas, né, essas tributações não me machucasse tanto? Porque a tributação aqui no Brasil é gigante, né? Ela é muito alta. E muitas vezes eu vou pagar e eu tô pagando e o meu salário não aumenta de acordo com os valores dos meus produtos. Sim. Tá entendendo? Sim. Hoje no mercado, a gente tem uma bolsa de valores lá no mercado. Dia de sobe, dia de desce, dia de sobe, dia de muito sobe. E dia que desce E dia tudo que de uma quase... vez, Não, né? que desce quase nada. Só sobe e fica lá. Aí dá uma descidinha leve. Aí você fala assim, nossa, eu nunca vi um mercado tão positivo. Só sobe. Faz aquele degrauzinho, mas sobe, só sobe. Aí você vai e fica pensando, cara, mas o meu salário não tá acompanhando isso. Como que eu deveria fazer esse tipo de gestão? Porque as pessoas têm esses hábitos de consumo, não é? Sim. Como que eu devo pensar? Acho que o primeiro ponto que a gente deve pensar, né, é como fazer o seu recurso, o seu dinheiro trabalhar por você. Né? Eu acho Aí que é o começa já ponto. pensamento diferente. É um pensamento diferente. É um pensamento que você saiu lá da sua esfera que você estava devendo, que você está se organizando, e vamos pensar numa esfera de como fazer seu dinheiro, o dinheiro suado do mês a mês que você está conseguindo guardar, como fazer ele render para você. Tá, né? então peraí. Vamos voltar um pouquinho antes. Certo. Todo mundo fala sobre render, guardar, etc. Tem uma regra para eu saber já, por exemplo, começar um processo de investimento eu acho que é isso que você vai me explicar. Tem uma regra de uma quantidade, tem uma regra de quanto que eu deveria já ter guardado, um processo de poupança. Me fala um passo a passo para a galera que estiver nos ouvindo começar a entender assim, isso aqui para mim é factível. Olha, vamos lá. Eu acho que quando você vai falar de começar a guardar dinheiro, a partir do D0, né, que a gente fala, no momento que você sobrou esse dinheiro, você já tem que começar a investir. E você não tem que esperar juntar um determinado valor para investir, porque hoje você tem acesso a vários tipos de investimento com valores mínimos muito baixos de entrada. Exemplo, tá? Tesouro Selic, que é o Tesouro Público Brasileiro. Né? Então, o que você está fazendo com esse dinheiro? Você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te pagar de juros o que a taxa Selic brasileira estiver sendo rendida. Taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa de juros que rege a economia brasileira. Hoje, no dia que a gente está gravando, está em 10,75 que nós estamos. Então, essa remuneração vai te pagar, a partir de hoje, 10,75% ao ano, certo? Então, e esse Tesouro Selic, você consegue aplicar a partir de R$30. Então, é muito simples, é muito barato. Muito barato, você consegue ter acesso a isso. Tá mais barato que um Burger King, do que um McDonald's. Pois é. E aí, você economizou um Burger King, você já consegue colocar no Tesouro Direto. Pior. E o dinheiro tá rendendo para você, né? Pior. Sim, você não comeu e acabou isso aí, né? E depois foi lá colocar na privada. Eu ia falar isso, mas eu falei, não, vou esperar um pouco. Acho que não é o momento. Porque não é possível, a gente come e vai tudo embora, pô. Esse eu gostei. Justamente. E aí, então, o Tesouro Direto, né? Se a gente pensar o Tesouro Selic, é o primeiro passo para você ter a sua reserva de emergência. E aí, o que é a reserva de emergência? Né? O que você disse? Olha, a partir de quanto que uma pessoa tem que começar a guardar para depois pensar em investimento? Quando a gente começa a ter uma sobra de caixa, né, a gente tem que ter sempre na cabeça que pode acontecer algum imprevisto na nossa vida. E sempre vai acontecer, né? Desde um pneu do carro estourar até uma doença. Certo, né? certo. E se você não começa a pensar numa reserva de emergência, você corre risco de se endividar, né? Para você poder cumprir com esses percalços que a vida traz para a gente. E eu te dou até um exemplo da minha própria vida, né? Bom, eu tinha tido na minha vida, vim de uma família bem endividada e tudo mais, e eu também tive uma época da vida que eu fiquei bastante endividado. Depois eu consegui sanar essas dívidas, paguei essas dívidas e comecei a guardar meu dinheiro, né? E aí, quando a gente começa a guardar o dinheiro, a gente fala, vamos ter a reserva de emergência, que é para esperando por esses momentos, né? Esses momentos que ou de alguma incerteza na vida, ou se a gente ficar desempregado. Então, a gente fala de, por exemplo, vamos guardar na reserva de emergência, vamos guardar aí de 3 a 4 meses do que você tem de gastos mensais. Então, imagina assim, eu tenho um gasto mensal de R$3 mil, um exemplo, tá? Vamos juntar 4 meses desses gastos, então vamos falar de R$12 mil para reserva de emergência. Esse dinheiro eu tenho que deixar ele guardado em alguma aplicação que não me traga risco nenhum. Que aí, no caso, seria talvez o Tesouro Direto? Tesouro Selic direto,
que ele é um ativo que ele não tem variação, igual a gente fala de uma ação, né, de uma bolsa brasileira. Então, a gente vai lá e aplica no Tesouro Direto, né, Tesouro Selic. E aí, vantagens disso, né? Não tem variação, liquidez, né, que é quando você precisa ter acesso a esse dinheiro. É na hora, você pediu resgate hoje, no dia seguinte o dinheiro está na conta. Então, a gente está falando aí do ativo mais seguro hoje no mercado financeiro brasileiro, é isso. E você precisa ter essa reserva de emergência. Você precisa ter isso para esperando algum problema que vai acontecer na sua vida, sabe? Então, o exemplo que eu ia dar, por exemplo, eu tinha saído da questão das dívidas, né? Já estava com a minha reserva de emergência. Eu tenho uma irmã mais nova e ela descobriu que ela estava com um tumor no ovário. E ela era estudante, a gente não tinha plano de saúde e aí tinha que fazer cirurgia. E aí, graças a Deus, eu tinha essa reserva de emergência para ajudar, porque senão você ia ter que se endividar, pegar a dívida no mercado, pegar empréstimo no banco para poder pagar isso. Então, o primeiro passo tenha uma reserva de emergência. Coloque aí de 3, 4 meses de gastos que você vai ter, que você teria se você ficar desempregado, coloca isso numa reserva de emergência em ativos que são seguros e líquidos, que a gente fala. Então, que não vai ter chance de você tirar menos do que você colocou e não vai ter a chance também de, na hora que você pedir o resgate, o dinheiro não está na conta na hora que você precisar. Que no caso sempre vai estar assegurado pelo governo, pelo país ali. O Tesouro Selic, quando a gente tá falando de aplicar no Tesouro Selic, a gente está falando de emprestar o dinheiro para o governo. Então, você só não vai receber esse dinheiro se a economia toda quebrar. Né? E é uma coisa que não está no nosso radar, sabe? Então, a gente espera muito que a economia não quebre, né? Mas o Tesouro Selic, vamos fazer uma comparação, ele é muito parecido com uma poupança. Hoje o brasileiro investe muito em poupança. Só que a rentabilidade dele é muito maior, é 30% maior. Sim, então, na poupança, todo mundo vai lá, sobrou dinheiro, vou aplicar na poupança. Gente, não faça isso, não aplique em poupança. Porque a rentabilidade dela não cobre a inflação, por exemplo. O que é inflação? O que significa isso aí? Você já tinha comentado comigo de o que está acontecendo, né? Tô vendo os preços subirem, né? Eu chego no mercado... Que é isso aí pra mim é uma dor, pô. Pois é. Eu fico revoltado. Eu chego um dia, vou comprar um saco de arroz, daqui 3 dias está mais caro, né? Isso leite. É inflação, isso é aumento de preço da economia. E aí, os salários, né? O seu salário, ele não sobe da mesma forma. Do mês seguinte. Não muda igual. Isso. É igual. Então, você tem que começar a pensar sobre como fazer o seu dinheiro ele render e como ele render acima da inflação. Porque não adianta nada, você tá lá numa poupança, tô vendo, tá rendendo um pouquinho todo mês, tá tudo certo para mim. Só que na hora que você vai ver, daqui passou um ano, aqueles R$1.000 que você colocou, vai estar lá 1.100, um exemplo, tá? Só que a mesma cesta de produto que você comprava, né, quando você começou a aplicar esses R$1.000, você vai ver lá na frente tá R$1.200. Então, você não tem o mesmo poder de compra. Então, o mesmo valor que você tem hoje, lá no futuro você não vai conseguir comprar as mesmas coisas que você compra hoje. Mas eu aplicando na Selic, eu tô ganhando da inflação ou não? Historicamente, quando a gente olha no mercado, sim. Porque a Selic, a taxa de juros é um mecanismo do governo para poder controlar a inflação. Então, imagina o seguinte, quando a gente vê uma inflação muito elevada, então a gente escuta, sei lá, no Jornal Nacional, alguma coisa assim, falando... Olha, a inflação, o IPCA, né? A sigla da inflação brasileira é o IPCA, né? A inflação foi de 5% em 2023. É um exemplo, tá? Então, o que ele quer dizer? Que os preços, a cesta de produtos, brasileira, ela subiu 5% no período. Então, quando você fala disso da inflação, né? Então, quer dizer que os produtos ficaram 5% mais caros ao longo de um ano. Né? Então, quando você tem uma inflação mais alta, então, como a gente viu, se a gente for olhar no passado recente, o Brasil sempre teve uma inflação muito alta. Né? Se a gente for olhar na pandemia, a inflação ela disparou. 2021, 2022, a gente falou de inflação a 10%, 12% ao ano, que é muito alto. E qual que é o mecanismo para segurar essa inflação? O governo tem que falar, olha, está todo mundo consumindo muito, né? A inflação, então os preços estão aumentando muito porque tem muita gente comprando e muita gente consumindo isso. Então a gente precisa esfriar a economia. Então eles aumentam as taxas de juros. Então, as taxas Selic que a gente comentou há pouco tempo atrás é um mecanismo do governo para segurar a inflação. Então, explica para os nossos ouvintes. Quando você ouve assim, a Selic está alta, isso é bom ou ruim para nós?
Depende. Então explica. Vamos lá. A inflação, a Selic alta, ela serve como mecanismo para segurar a inflação. O que é ruim para a gente é a inflação alta. Para a população, quanto mais os preços sobem, pior é para a população. Então, a inflação alta é péssimo para uma economia. Então, o que o governo tem que fazer para segurar a inflação? Ele tem que subir a taxa de juros, ele tem que subir a Selic. Então, ele vai lá e coloca a Selic mais alta para ele tirar o aquecimento da economia para derrubar a inflação. Então, teoricamente, pensando em economia real, uma Selic alta, uma taxa de juros alta, ela não é tão boa, porque ela vai tirar a virilidade de uma economia. Então, as pessoas vão consumir menos, vai ter menos compra, menos produção. Então, para a economia, uma taxa de juros alta, ela é ruim. Mas para o lado do investidor, para quem está sobrando dinheiro e está aplicando, uma taxa Selic alta, ela é muito boa, porque imagina o seguinte... Você ter uma rentabilidade de 10% ao ano, sem correr risco nenhum, sem ter a possibilidade de cair, de subir, de você não perder dinheiro, pô, é muita coisa. Se você for olhar em países Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, a gente está falando hoje que está com uma taxa de juros muito alta, de 5% ao ano. Hoje nós estamos em 10,75%, estávamos em 13%. Então, assim, tinha dado 15% na época da Dilma. Na época da Dilma tinha dado 15%, porque 16%. tinha um risco muito grande lá, a inflação estava muito alta, tinha um risco país muito alto. Então, imagina, você não precisa fazer nada. Você coloca o seu dinheiro lá, você vai ter 16% ao ano de rentabilidade. Isso é bom pra caramba. Isso é bom pra caramba. Mas só que para a economia, quem que vai querer investir na economia? Quem que vai querer abrir uma empresa, sendo que o dinheiro dela está rentabilizando 16% ao ano? Então essa premissa que rico fica mais rico não é mentira. Não é mentira. Justamente porque ele é rico e ele sabe colocar o dinheiro... Ele sabe alocar. E é uma coisa que todo mundo pode aprender. E que todo mundo sabe. Todo mundo vai aprender. Cara, sabe? Que loucura. Quando você tem acesso à educação financeira, você começa a aprender o que está acontecendo no mundo. Não, isso aí é mágica, cara. E você consegue. E você vai ganhar dinheiro tanto quanto o rico ganha, sabe? Irmão, mas é o seguinte, tá, entendi. Eu preciso ter alguma formação pra isso, velho. Porque você tá me falando de um jeito. Você me falando, me parece ser uma coisa mais simples do mundo. Sim. É tudo isso, você tá zoando a gente. É muito simples. Porque, cara, dá a impressão que não. Você vai fazer ali um aportezinho, vai colocar um dinheirinho, daqui a pouco você vai ter alguns milhões na conta e vai dar tudo certo. Bom se fosse assim, tão simples, né? Mas a questão é, você começar a investir, isso é simples. E hoje você tem acesso a muita material informativo. O que você vai ter que fazer? Como tudo na vida, sentar, botar a bunda na cadeira e estudar. E ler. Porque, assim, as informações hoje, elas estão disponíveis no mercado. Mas não são complexas as informações? Não são, porque existem muito material na internet hoje que ele consegue trazer tudo o que está acontecendo no mundo e deixar de uma maneira mais simples para você. Pô, então, cara, por exemplo, a gente está tendo essa guerra de Rússia e Ucrânia. Sim, sim. O que isso está impactando no mundo? Sei lá. O que está impactando? O que está impactando? A inflação. Quando começou essa guerra, os preços dos produtos, as commodities que a gente fala, né? Arroz, soja, milho, subiram muito de preço, porque existia um risco muito grande e começou a ter problemas aí na distribuição desses produtos ao longo do mundo. É como se, tipo assim, vai faltar, se vai faltar, opa, tá ficando raro, e se tá ficando raro, cara, o preço tá ficando alto. Sobe o preço. Faz sentido, então, se tem essa questão, essa ótica de tá raro, vou subir o preço, ou se está tendo muita procura e a pessoa não está dando conta de produzir mais, também sobe o preço. Cara, eu tô chateado, porque o meu azeitinho tá caro pra caramba. Tá caro. Nossa, eu gosto de um azeitinho, uma saladinha, né? Com azeitinho ali, um pãozinho. E o tanto que ele subiu? Quanto que ele subiu? Subiu uns 30%, 40%, não subiu? Você é louco, eu pagava, sei lá, uns R$8, R$9, R$10. Há uns 2, 3 anos atrás. Ah, sim, olhando uns 2 anos atrás. Hoje 70 pau, velho. A inflação subiu quanto no período? Você é louco, sei lá. Eu falei assim, cara, é um produto, um só. Olha o tanto que subiu. Exatamente. E aí você tem que começar a entender o que está acontecendo no mundo, ou né, para essa ideia de produto, entender o que está acontecendo para fazer esse preço subir. E aí, quando a gente fala, é simples investir, né? Eu falo assim, agora você só precisa entender o que está acontecendo no mundo. Uhum. É simples. Você precisa começar a entender, a ler um pouco mais, e isso é extremamente importante, principalmente na minha profissão de assessoria de investimento. Eu vejo, assim, eu trabalho com pessoas que têm acesso a recursos, têm patrimônio. Só que muitas vezes essas pessoas também não têm educação financeira, não sabem. Isso é muito ruim para a gente também, que a pessoa fala assim, olha, Bruno,
não sei o que é isso, estou confiando todo o meu dinheiro em você e pode investir da melhor forma. Isso não funciona. Porque a pessoa, ela precisa saber o que está acontecendo. Ela precisa ter Complexo aí, hein, cara. Ela precisa entender o que bucha. está acontecendo. Então, é um trabalho que eu faço também, falar, olha, o mundo está assim. O que está acontecendo é isso. É uma educação que você tem que fazer. Porque a pessoa tem que entender. E aí, a partir desse momento, quando você começa a entender o que está acontecendo no mundo, quando você começa a ler, começa a ver os impactos que vai tendo algumas movimentações no mundo, no próprio Brasil, vai falar, agora... o governo decidiu taxar as compras vindas da China. Pô, você tem que entender o que isso vai acontecer. Bom, isso vai deixar os produtos um pouco mais caros. Será que vai ter uma inflação um pouco maior? Será que o meu custo de vida vai ficar um pouco mais caro? O que eu vou fazer para eu aplicar o meu recurso para eu não perder meu poder de compra? E aí você começa, a partir disso, começar a fazer essas ligações, você começa a entender o mundo dos investimentos, quais tipos de ativo você consegue aplicar para determinado momento da economia. Sabe? Pô, legal, legal. E agora, mudando então, assim, de um cenário mais pessimista para um cenário mais positivista. Tem uma graninha. Tem ali, sei lá, 5 pau. 5 pau, cara, ó, chuchuzinho. Bom demais. Fiz ali meu pezinho de meia, tô na malandragem. Por onde começo? Qual que é a boa? Qual que é a ação boa aí? Passa boa pra nós. Todo mundo pede isso, né? Qual que é a ação que vai subir? Qual que vai subir? Em 3 meses? Quero saber. Quero ficar rico logo. Uai. Day trade é bom fazer? Também, o pessoal tava perguntando isso aqui também. Verdade. Rola um day trading? Ó, o que é isso? Lá. Explica rapidinho aí. Vamos lá. Adoro. Eu tô com 5 conto, cara. Eu tô rico. Quero comprar ação. Eu acho que assim, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, você tem que entender o seu perfil de risco. Por quê? Vamos lá. O pessoal fala, eu quero comprar ação. Beleza. Você já parou para pensar que pode acontecer uma pandemia de novo e seu 5 conto virar R$1.000? Ô, louco. Cara, eu vou ficar chateado, hein? Você vai ficar chateado? Você vai dormir? Velho, vou não. Então, acho que talvez você não tenha um perfil tanto para ação. Ixi, chateado. Então, eu acho que a primeira coisa que você precisa entender é o seu perfil de investimento. Porque muita gente... mas eu quero ganhar muito aí. E que você quer correr o risco para isso? Eu quero ganhar muito, mas não quero perder nada. Então, não tem o que fazer. Então, não vão para o investimento. E olha, essa sua maneira que você está falando, aparece muito, cara. Muito. Aparece muita gente. Fala, eu quero ganhar muito. Não quero perder nada. E muita gente fala assim, não, eu tenho perfil para comprar ação. Eu quero comprar ação. E aí eu falo, olha, você tem ideia que você pode perder 50% do seu patrimônio em 3 meses? Eu falo, não, tenho. Passou o primeiro mês, caiu 1%, 2%. Não. Tô de boa. Não tenho perfil. Não, o cara já fala, não tem perfil para isso. Tira disso aí e põe na renda fixa. Então, assim, você precisa muito ter isso na cabeça. Falando assim, pensando quando você vai investir, que existe risco, como tudo. Só que quando você topa tomar mais risco, você espera ter um retorno maior. Então, se a gente for falar assim, quero investir em ação, pode acontecer dela cair 30% no mês seguinte? Pode, mas pode acontecer dela subir 100% no mês seguinte. Pode acontecer. Mas como que eu sei dessas coisas, pô? Aí a questão vamos... Aí é um outro momento que a gente tem que entrar na economia e aí a gente tem que conhecer muito bem as ações, porque... Quando você fala ações, você fala as empresas. As empresas, você tem que conhecer. Estão lá na Bolsa de Valores e tudo mais. Exatamente. Hoje a gente for pensar em Bolsa Brasileira, a gente tem aproximadamente umas 450 empresas diferentes lá. E o mercado brasileiro é pequenininho. Se a gente for olhar... Me fala aí as 10 mais. As 10 mais? Pô. Pô, cara, se tivesse... galera, já anota. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar... Quando a gente fala em ações, a gente não pode sair falando, olha, compra essa, compra aquela, que cada uma depende do movimento de mercado, tá? Então, eu não posso falar assim, olha, essas aqui são as 10 mais para você comprar para o resto da vida e deixar na sua carteira. Acho que não existe isso, porque o mercado ele é muito volátil e vem te trazendo informações novas a todo momento. Então, por exemplo, até final do ano passado, Vale, a segunda maior mineradora do mundo, né, empresa brasileira, ela estava entre as queridinhas do país. Preço-alvo dela, né? Que a gente fala, olha, ela pode valer até determinado valor. A R$100, R$90, ela estava custando na época 70 e poucos reais, né? Então ainda ia aumentar bastante. A ideia era aumentar para R$100, chama atenção, né? Chama atenção, hein? Só que hoje o papel está valendo R$58. Mudou alguma coisa? Assim, ela continua sendo a segunda maior mineradora do mundo, paga dividendos altíssimos, só que é um momento de mercado que tá diferente do que estava lá atrás. Então vai falar assim, eu não vou investir mais. Comprar?
Parece que sim. É? Parece que sim. Galera, vale, hein? Qual que é o... Eu não posso dar recomendação de compra. Boa, boa. Isso aqui não é uma recomendação. Não é uma recomendação É de só, compra. é só uma, como fala? Uma simulação É educativa. um bate-papo. O que aconteceu no passado, o que o mercado está falando hoje. Então, se a gente for pensar o que a gente fala com o mercado, né? O que os analistas de mercado financeiro estão falando, a recomendação dos analistas é compra de Vale. Mas só que uma coisa que você precisa ter na cabeça é você vai enfrentar a volatilidade. Então, quando você pensa em ação, não é um mar de rosas, né? Se você olha, e é muito legal fazer esse exercício, sabe? Você olha janelas de tempos diferentes. Então, se você olhar a janela de tempo da Bolsa Brasileira 2024, né, de janeiro até hoje, a Bolsa caiu quase 5%. Então, pensar todas as ações, o índice aí na média caiu 5%. Só que se você abre uma janela dos últimos 3 anos, 4 anos, a Bolsa subiu 30%. Se você olha numa janela maior, você vê que só subiu. Então, assim, quando você pensa em comprar ação, é sempre pensando no longo prazo. Não existe nenhuma outra alternativa. Fala assim, olha, eu vou comprar ação, eu estou com 5 conto, quero comprar uma moto, sei lá, quero comprar alguma outra coisa. Vou comprar no final do ano, vou investir em ação porque eu vou ter um valor maior, vai me ajudar a comprar essa moto. Não faça isso, porque ação é pensando só no longo prazo. Quantos anos traduzido para vocês do mercado financeiro significa longo prazo? 10 anos. A partir de 10 anos para cima, eu já sou o cara do longo prazo. Do longo prazo. Porque 10 anos você já passou por muita coisa na economia, por muitos ciclos. Então, você consegue já ter uma ideia, você já consegue a começar a ter esse resultado dessas ações. Porque quando você olha no longo prazo, claro, tem ações que caem, outras que sobem, mas se você olha no índice como um todo, ele é para cima. Então, a chance de você ter mais dinheiro num horizonte de 10 anos, ela é muito maior do que num horizonte de 1 ano. Então, tanto que a gente fala para os nossos clientes você tem um sonho de curto prazo, você tem um objetivo de curto prazo, por exemplo, tenho esses 5 mil, vou viajar no final do ano. Não coloque em ações. Entendi. Tem esses 5 mil, daqui 2 anos, não coloque em ações. Que legal. Então, assim, você tem que ter muito isso na cabeça, porque pode acontecer daqui 2 anos você tem um valor menor do que você aplicou. Só que pode acontecer também de ter um valor maior. Então, pelo risco, já que você vai usar daqui a 1 ou 2 anos, não coloque em ações. Deixa isso numa renda fixa, em ativos mais seguros, porque isso vai te trazer uma tranquilidade maior e você não vai ter um susto na hora que você for precisar desse dinheiro, na hora que você vai poder resgatar. Pô, cara, legal. Estamos chegando aqui mais ou menos nos nossos pontos finais. Certo. Eu gostei muito, cara, da sua área, gostei muito aqui da sua exposição. Fala um pouco para nós, como profissional, o que é ser esse assessor, esse analista, não sei, se explicar um pouco para a nossa audiência, o que as pessoas precisariam aprender, fazer para chegar a ter, às vezes, um cargo como o seu. E outra coisa, eu tô ali num ensino público, né? Num colegial, não sei. Cara, como que eu poderia seguir os seus passos, né? Como que eu deveria me buscar tais conteúdos, tais informações para aprender aquilo que hoje você sabe? Certo. Vamos lá. Então, hoje o meu trabalho, eu sou assessor financeiro, né? Sou assessor de investimentos. E o que eu faço, né? No final do dia você tem R$1 milhão que você quer aplicar e eu vou te ajudar a aplicar isso. Então, o que eu vou fazer? O meu trabalho é entender o seu perfil de investidor, primeira coisa. Entender quanto que você ganha, entender quais são os seus medos, entender qual é o seu perfil de risco. Rola até um psicólogo ali, então. Rola. Você tem que entender tudo da vida do seu cliente. Legal. Isso é muito legal. E é isso que é apaixonante dessa profissão. Porque você não é o cara que só vai ali aplicar o dinheiro do cara. Não. Você tem que entender a psicologia da pessoa, você tem que entender quantos filhos ela tem, qual que é o maior medo dela. Então não tem nada a ver com matemática. Não. Se parar pra pensar, você tá todo ali voltado no relacionamento, numa pegada psicológica. Calma, deixa eu entender o que melhor te motiva, não te motiva. Exatamente. Você tem que ter esse trabalho, assim, é um trabalho humano, de entender esse investidor e entender as necessidades dele. E a partir do momento que você entendeu, aí que você passa para a matemática. Que você vai começar a pensar, olha, ele tem esse patrimônio, então vamos dividir em renda fixa, fundos imobiliários, ele tem um perfil maior para... Ele me falou assim, talvez ele tenha um pouquinho mais um perfil de risco para ações, vamos colocar um pouquinho de ações aqui, uma carteira de ações, e a gente começa a montar essa carteira
E aí, depois que a gente montou, a gente apresenta para o cara. E aí, na hora que a gente apresenta para esse investidor, a gente começa o processo de ajuste. Ele vai falar, olha, Bruno, esse ativo que você colocou aqui para mim, para 10 anos, eu não fico muito confortável. Então, a gente explica e a gente vai fazendo as mudanças. Então, é muito interessante isso, que você faz todo o planejamento do cara. Você entende ele lá na raiz e aí você entrega um resultado e aí depois você não entrega somente a aplicação, você entrega um acompanhamento. E aí, conforme vai evoluindo a vida da pessoa, evoluindo os investimentos, você vai fazendo movimentações, você vai entendendo o que ele precisa ou não e você vai agregando nesse seu trabalho. Então, a assessoria de investimento é muito isso. Tem um lado muito humano e também tem a parte dos investimentos, né? Então, que a gente consegue ajudar esses clientes. E aí que você tinha me questionado a respeito sobre as pessoas que gostariam de seguir o seu caminho, o que elas precisariam estudar, fazer, sei lá, é uma formação muito específica, eu tenho que ser economista, tem que ser... Para ser assessor de investimento hoje, é uma das profissões que você não precisa ser formado em economia. Você precisa tirar uma certificação, é chamada ANCOR, que tem nessa certificação. Você tem que entender de mercado financeiro. E aí, então, qual que é a dica, né? Começar a entender sobre os produtos de mercado financeiro, entender a dinâmica de mercado financeiro. Precisa ter curso superior, técnico? Precisa ter curso superior. Qualquer curso superior? Qualquer curso superior. Você está falando assim, então, que um professor de português? Pode. Advogado pode. Não precisa ser economista. Para você. Então alguém que queira, às vezes, fazer uma mudança de carreira... E você vê muito disso, cara. Muito disso. Porque é muito bacana a sua profissão, cara. Sim. Além de ela ser uma profissão que ensina, você compartilha muito de sua experiência ali, cara, você está ajudando demais. E acho que isso é o mais gratificante, sabe, cara? Porque você consegue ajudar na veia a vida da pessoa, da pessoa, sabe? Tem um caso de um cliente meu que ele falou, olha, Bruno, antes de eu te conhecer, eu não guardava dinheiro. E ele começou a guardar dinheiro e ele falou, cara, agora todo mês eu falo, esse dinheiro aqui é para mandar para o Bruno para aplicar. Então, virou um vício. Pois é, vício positivo. Vício positivo. Então, você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Legal, isso cara. É muito legal. Isso é muito legal dessa profissão. Então, assim, você não precisa ser economista para ser assessor de investimento. O que você precisa ter? Paixão por mercado financeiro. Querer entender. E eu acho que uma outra parte que ela é extremamente importante, que muita gente esquece, é você entender que aqui do outro lado é uma pessoa. É um humano. Então, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que ter a empatia de saber o que você está fazendo ali, você está ajudando a pessoa. Não é só número, sabe? Acho que isso que é o mais legal dessa profissão. Que legal. Para finalizar, e para as crianças, cara? O que a gente poderia, talvez, dar de uma dica para os pais que estão nos ouvindo, porque são eles que são os controladores iniciais dessa mocidade? Como que a gente poderia trazer um pouco dessa educação financeira para as crianças mesmo? Estou falando nem jovens, estou falando crianças. Como que os próprios pais, até mesmo, você pode pegar aí, talvez, os seus clientes, o que eles falam dentro de casa? Como que eles trazem esse aspecto de educação financeira para as suas casas? Ou, no caso, como que você daria essas dicas, né? Cara, acho que é muito engraçado isso, porque tem muita gente que leva para casa, para os filhos, como se fosse a vida real mesmo. Então, por exemplo, hoje é muito comum você dar mesada, né? Tem pais que dão mesada e tudo mais. E os pais começam ao dar a mesada, cobram do filho, olha, o que você gastou? O próprio orçamento dele. Então, a receita é a mesada e a partir daí já começa a mostrar. Eu já vi casos, né, de pais, inclusive, cobrando imposto da criança. Imposto de renda, né? Daqui a pouco é aluguel também. Pagando de aluguel, pagando de governo. Você tá aqui na minha casa, pô, você tem que pagar aluguel para mim, seu pai. Como é que é? Mas acho que é um caso extremo. Mas é um caso que você já está educando a criança. Olha, eu estou te dando dinheiro, mas tem um governo que ele te tira o imposto, sabe? Que ele te tira esse valor. Então, que na hora que a gente chega na vida adulta, né? Pai, me dá um PlayStation 5 aí e aquele impostinho. Justamente. Então, ó, eu te dou esse PlayStation, então, mas você vai ter que me pagar o imposto de renda disso aqui, o ICMS e tal. Mas eu acho que um bom caminho trazer a questão do dinheiro para a vida da criança, ela é extremamente importante, mas de uma maneira leve. Então, você fazer uma brincadeira, mostrando a importância do dinheiro. Na hora que você vai, por exemplo, a criança pede alguma coisa, né? Ah, pai, eu quero tal brinquedo. Tá, olha, mas tem esse dinheiro aqui.
se você usar ele da sua mesada, alguma coisa, você não vai ter para outra coisa que você quer. Então, você quer um sorvete depois? Então, acho que trazer esse valor do dinheiro de uma maneira bem leve, né? Porque a vida já é tão maçante, né, financeira, mas trazer de uma maneira leve, eu acho que ajuda muito. E eu vou fazer isso com os meus filhos, sabe? Trazer você tem isso. filhos? Ainda não. Mas vai ter, tenho certeza. Se Deus vai quiser, ser top. e logo. E aí a ideia é levar isso para eles, sabe? Que massa. E me fala o seguinte, só para a gente contextualizar. Como você espera que seja a nossa educação, já que a gente falou tanto de pontos aqui de educação que a gente ainda tá falho, daqui 100 anos, cara? Nossa. Como que você imagina que seria o nosso modelo educativo? Como que você espera que nesse ecossistema que é tão rico, né? Deveria ser até mais rico, que, pô, tá formando mentes. Sim. Como você espera isso daqui 100 anos? Como que você vê esse modelo? Nossa, difícil, hein? 100 anos. É uma pergunta que eu faço para todos os convidados, cara. Como eu espero ver... Como seria? Como que é o seu ponto de vista? Eu acho que a gente está tendo cada vez mais acesso à informação. Perfeito. E eu acho que isso vai enraizar na maneira que vai chegar na forma que as crianças são educadas. Então, eu imagino que daqui 100 anos, a informação vai estar tão presente na vida da criança que... Assim, eu espero profundamente, assim, do meu coração, que a educação financeira seja uma matéria curricular. Natural. Que as pessoas falem ali, tá falando de matemática, tá falando de bolsa de valores como se fosse falar de, sei lá, arroz e feijão. Exatamente. Tá falando de equação matemática, fala de juros compostos, sabe? Acho que tem uma matéria, acho que tem alguma frente falando de empreendedorismo, que é extremamente importante. A gente não tá falando de empreendedorismo aqui, mas é uma frente que a gente não sabe. A gente não sabe empreender. A gente a gente sai pra vida... No pelo, na vida, na coragem. E vai apanhando. Não existe uma regra, tiro, mas porrada, justamente, é todo dia uma coisa nova, né, cara? E, ó, todo dia um desafio. E a gente não sai preparado para isso. Claro, é muito difícil você preparar isso, mas dar um caminho, mostrar um caminho, eu acho que isso vai acontecer, sabe? Eu acho que esse é um caso que a sociedade vai demandar isso. Ela vai demandar isso, porque cada vez mais a gente vai ter acesso a investimentos, a gente vai ter acesso a novas ferramentas de investimento e isso vai demandar uma base melhor. Então, a sociedade vai começar a ver isso e eu acho que isso vai começar a ser incorporado na vida das pessoas cada vez mais cedo. Pois bem. Galera, estivemos aqui com o Bruno. Véi, obrigado. Deixa suas redes sociais, como que a gente pode fazer para investir com você, para a gente ficar ricos e milionários, como que a galera te acha. Não, bom demais. Deixa aí sua publi. Ó, pessoal, eu tinha comentado, eu sou um dos sócios fundadores da Fixus Capital. Fixus Capital é um escritório de agente autônomo de investimento, parceiro da XP. Então, @fixus.capital é o nosso Instagram, www.fixuscapital.com.br é o nosso site. Então, para vocês verem mais informações, entrarem em contato com a gente. Meu Instagram é @BrunoDiber, DI2BsERN, que é difícil escrever o sobrenome. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, é só entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer. Eu queria te agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É pouco tempo para se falar do universo da educação financeira, mas eu espero que nesse tempo tenha conseguido trazer algumas sementinhas aí de informação para o pessoal. Certeza. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado você. Galera, até a próxima.